Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão integrada no 11º Congresso Nacional da Administração Pública. Começamos esta sessão da tarde com uma entrevista sobre o papel do ensino superior no desenvolvimento de competências emergentes. Temos connosco o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, que irá ser entrevistado pelo diretor do jornal Ensino Magazine, João Carrega. Connosco em sala também está o Luís Oriola e a Sofia Figueiredo, que irão assegurar a interpretação para a língua gestual portuguesa. Obrigada mais uma vez a todos que nos acompanham e tenham uma boa entrevista. Passo a palavra ao João Carrega. Olá, boa tarde, muito obrigado pelas suas palavras. É um prazer estar aqui, portanto aceito com muito gosto este convite de participar neste 11º Congresso Nacional da Administração Pública sobre competências emergentes, um tema abrangente e importante se queremos ter uma administração pública robusta, eficaz e qualificada, capaz de dar resposta aos novos desafios e aos cidadãos. Vamos abordar a questão do papel do ensino superior no desenvolvimento de competências emergentes, numa conversa, como bem referiu, com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, professor João Sobrinho Teixeira, a quem cumprimento. Muito boa tarde. Professor, a minha primeira questão vai no sentido de perceber como é que estas competências e a qualificação necessária podem ser abrangentes aos vários níveis da administração pública. Ou seja, muitas vezes já há aquela ideia de que a formação só interessa aos quadros médios ou aos quadros superiores, quando se calhar deveríamos falar de uma forma mais abrangente. Eu pedia-lhe que ligasse o seu microfone. Não. Agora sim, já está. Então, boa tarde, João, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui. Antes de mais, deixo-me que dê os parabéns aos organizadores, de facto, deste congresso. Naturalmente, ele tem sempre a cobertura dos dirigentes políticos, como tem aqui da Secretaria de Estado, baseado também no Ministério da Administração Pública, mas depois é o conjunto de pessoas que faz fazer as coisas, acontecer as coisas, e neste contexto inovador de pandemia, queria também ter essa palavra de apreço para quem conseguiu criar de uma forma diferente, mas também com empenhamento em que se discutam aquilo que pode ser a evolução da administração pública como uma prestação de serviço ao país, essas pessoas que de facto fizeram isto acontecer, queria manifestar o meu reconhecimento e dar-lhes os meus parabéns. A pergunta que coloco é uma pergunta que é querida, digamos, ao ensino superior, que é como é que nós podemos fazer, de um modo global, a evolução da qualificação em Portugal, a evolução da qualificação para o exercício, de facto, de uma atividade profissional, e como é que nós, em particular, podemos fazer evoluir aquilo que é as competências da administração pública e, sobretudo, para as competências emergentes. Muitas vezes tem-se tido uma abordagem que é uma abordagem muito centrada, e também está bem, porque as lideranças, digamos, fazem depois com que toda a máquina funcione, mas muitas vezes temos uma abordagem muito centrada no ganho de competências por parte das lideranças. E a nossa perspectiva e a nossa visão é que nós devemos ter aqui um olhar abrangente sobre aquilo que é o ganho de competências para todos os atores, as diferentes classes profissionais que existem na função pública, em termos de o que é hoje a evolução do mundo, a forma como ele está a evoluir e de que forma também é que nós podemos dar essas competências transversais para uma resposta face àquilo que é emergente e cada vez vai ser mais. É hoje. Daqui a 10 anos estaremos a falar em competências também emergentes e daqui a 20 estaremos a falar em competências emergentes e com uma velocidade de emergência ainda maior. Portanto, nesse aspecto, o nosso mundo não difere muito do mundo anterior, apenas difere na velocidade com que estas emergências se tornam ainda mais emergentes. E é nesse sentido que nós temos que olhar. E a nossa perspectiva é que devíamos, de facto, proceder e garantir e incentivar qualificações adicionais transversais a toda a função pública. Às lideranças, que já está muito consubstanciado, já há, de facto, várias instituições de ensino superior a promover pós-graduações
têm muito a ver com a qualificação da liderança, só que, tal como eu agora referi, ao dar os parabéns às pessoas que organizaram o Congresso, pese embora os atores políticos tivessem sido, digamos, quem deu a primeira fase por esse Congresso, também da mesma forma as lideranças são determinantes, mas depois quem faz acontecer as coisas são as pessoas que estão nos locais. E, portanto, qualificar, de facto, essas pessoas para nós é fundamental. E estamos a falar da qualificação ao nível das chefias intermédias, ao nível dos técnicos superiores, mas também ao nível daquilo que são os administrativos e ao nível do que são os técnicos auxiliares. Será certamente um ganho de qualificação coletivo que vai permitir com que a função pública dê uma resposta e uma resposta melhor face aos desafios que são colocados pela liderança. As lideranças podem colocar desafios. Se as pessoas não tiverem competências para responder a esses desafios, isto não vai acontecer. E por outro lado, nós temos hoje, naquilo que é o caminho que o ensino superior está a fazer, um caminho que é para o ganho, de facto, de capacidades em termos de mercado de trabalho, para fazer com que o país tenha pessoas mais preparadas e mais competitivas para exercer a sua profissão. Isso é ótimo para as pessoas e é ótimo para o país. Aliás, deixem-me que diga que ao longo desta discussão sobre aquilo que, claro, que temos que ser contínuos e temos que perceber as nossas capacidades, a capacidade do próprio país. Mas quando eu falo neste sentido, falo também de uma forma em que haja, ao ter ganho de capacidades, haja ganho de rendimentos da parte global da população portuguesa. Essa é uma forma de desafiar as pessoas a qualificarem-se? É um atrativo, embora penso que não seja o único, e eu também já terei ocasião de me referir a isso. Mas, João, quando nós tivemos a crise económica, por volta de 2012, 2013, era eu presidente do CISP e continuei a desafiar o país para continuar-se a apostar na educação superior. Naturalmente, nós sabemos um apaixonado pela educação superior, mas era sobretudo uma visão que é pessoas pouco qualificadas, normalmente são pessoas que trazem pouca rentabilidade e pouca produtividade. E nenhum país consegue alicerçar o seu retorno em termos de rendimentos numa população que está inexoravelmente orientada e, digamos, amarrada a ter que ganhar o salário mínimo. Ou seja, não é aqueles que só podem ganhar o salário mínimo que nós vamos ter rendimentos e conseguir cobrar rendimentos para termos depois um retorno global para o país. Portanto, o processo de qualificação é bom para as pessoas, mas é bom para as pessoas. Pessoas mais qualificadas são pessoas mais produtivas podem ter rendimentos mais substanciais e, portanto, globalmente toda a população, todo um povo, todo um país lucra, de facto, com essa capacidade. Por outro lado, João, há aqui uma questão de autoestima que nós temos essa obrigação também de fazer com que as pessoas que estão no seu trabalho, muitas vezes, como eu digo, olhando até para situações profissionais que são em si próprias menos desafiantes, pela perspectiva que se tem de uma constância da atividade laboral, se nós introduzirmos e tivermos a capacidade de introduzirmos a autoestima através de uma motivação para uma maior qualificação, estamos também a tornar as pessoas muito mais aptas para a sua profissão e numa relação muito melhor com aquilo que é também o seu trabalho. E, portanto, há aqui também um retorno palpável a esse nível. E, portanto, o que nos parece aqui é que, como, digamos, um corolário de parte deste congresso, que eu gostava, era um desafio que se coloca globalmente entre a administração pública e as instituições de ensino superior, juntamente com formação profissional. Hoje também temos aqui neste congresso associado tudo o que é o que está ligado à formação profissional, o concebermos qualificações para as tais competências emergentes que serão sempre emergentes e que serão sempre necessárias
ao longo da dinâmica do próprio tempo, mas concebemos essas formações que valorizam profissionalmente as pessoas, mas que as valorizem também em termos de uma orientação para ganhos académicos e ganhos de incentivo à qualificação superior. Nós atingimos este ano um número que nos deixa satisfeitos. 50% dos nossos jovens com 20 anos está, de facto, no ensino superior. E o Governo traçou a meta de, antes do final da década, chegar a 6 em cada 10 jovens, de termos esses jovens a frequentarem o ensino superior. Estes números são números que deixam o país acima da média daquilo que, inclusive, é a OCDE. E, portanto, é também em si próprio uma resposta ótima, boa que o país está a dar. Mas, quando nós olhamos para aquilo que é a qualificação do nosso mercado de trabalho, da população ativa, essa qualificação ainda é baixa. E, portanto, qual era a nossa visão e a nossa proposta? É, de facto, de podermos dar à administração pública, como um seu todo, um ganho de competências para a atividade profissional, mas que esse ganho de competências corresponda sempre a uma orientação e a um incentivo para um ganho também em termos académicos e de autoestima, um ganho em termos de qualificação global para essa própria pessoa. Como eu direi, daqui a 5 anos haverá um novo congresso que estará a falar de competências emergentes e daqui a 10 anos, provavelmente daqui a 10 não, daqui a 8, porque depois a emergência torna-se ainda mais emergente, estaremos a falar de um novo congresso também a falar de competências emergentes. Isso só o processo de qualificação contínua. O ensino superior, as universidades, os politécnicos estão a dar resposta a esses desafios? Estão a criar oportunidades para essas pessoas? Bom, isto muitas vezes a resposta é dada pela necessidade, ou seja, eu acho que a minha resposta vai ser: o sistema de ensino superior conseguirá dar resposta face a um desafio que é colocado para uma missão que tem que cumprir? Sim. Não tenho dúvida nenhuma, pela experiência tenho agora enquanto secretário de Estado, mas pela experiência que tive enquanto dirigente, de que consegue dar resposta. E, portanto, é uma questão aqui de perspectivarmos aquilo que podem ser esse ganho de qualificações, que eu se oriente neste sentido. E eu, porventura, não sei se foi bem claro naquilo que eu queria dizer. Quando nós estamos a dar uma determinada qualificação profissional a um conjunto de pessoas, dentro, neste caso, da administração pública, as pessoas fazem porque querem exercer melhor a profissão, fazem porque também querem saber mais, fazem por uma perspectiva que isso possa traduzir numa evolução na carreira, dentro da função pública, mas eu quero também, nós queremos que elas passassem também a fazê-lo numa perspectiva de um ganho em termos de abordagem académica, ou seja, a nossa orientação seria sempre essa orientação de que o que se tira hoje vale para aquilo que se pode fazer hoje, mas vale para aquilo que pode representar para o amanhã. E, portanto, o desafio era que as formações que se podem dar hoje pudessem ser acreditadas nas instituições de ensino superior, para que as pessoas possam depois sentir-se motivadas para prosseguir estudos, seja em técnicos superiores profissionais, seja em licenciaturas, ou, como são dos casos... Portanto, estaríamos a falar de formações curtas que ficariam acreditadas para que, se as pessoas entendessem entrar num curso superior já com um título académico, pudessem ver essas disciplinas acreditadas nos seus currículos. Exatamente, é isso mesmo. Mas eu só acrescentaria nessa entendessem, para que as pessoas se sintam incentivadas e pressionadas a olhar para isto e dizer assim, bom, eu já fiz, de facto, eu tive este ganho em termos daquilo que me foi ensinado agora, mas este ganho já corresponde a um determinado número de equivalências de créditos. Se eu ingressar no ensino superior, já tenho isto aqui como acreditado. E, portanto, o país olhar sempre para a qualificação da sua população como algo contínuo e algo que vai ter que sempre ser incentivado. Exatamente por aquilo que eu disse, daqui a 5 anos fazemos umas competências emergentes, daqui a 8
a outras competências emergentes, porque cada vez a emergência vai ser maior, não tínhamos dúvida. Essa qualificação, estamos a falar de ensino superior, mas naturalmente poderá passar também pelo ensino profissional, como há pouco referiu, sobretudo através da rede do Instituto de Formação Profissional. Há essa ligação entre ensino profissional e ensino superior. Esses créditos podem vir a ser acreditados nas instituições, para já não são, não é? Não, em parte já são, não é? São dos CTESP. Eu penso que tem que ser ainda mais incentivado. Porquê? Quando nós estamos a falar, nós neste momento já temos uma acreditação a nível do profissional, por exemplo, nos cursos de especialização tecnológica. E nos CTESP, exato. Que anteriormente esses cursos eram dados também nos politécnicos. Neste momento não são apenas dados em escolas profissionais ou em escolas de formação profissional do Instituto de Emprego, que já tem que ter, para funcionar dessa maneira, tem que ter aqui o acordo de um politécnico para dar cobertura a isso, e que depois representa, de facto, um mecanismo de acesso ao ensino superior que não precisa passar pelo Concurso Nacional de Acesso e que já em si próprio tem uma acreditação substancial desse conjunto de disciplinas. Portanto, o que nós estaremos aqui a falar, neste momento, esses cursos de testes ainda demoram cerca de um ano, porque têm, digamos, tipicamente um semestre e meio de atividade letiva e depois um desenvolvimento de competências profissionais em contexto de real trabalho. O que nós estamos a falar agora aqui é de microcredenciais, ou seja, quando eu estou a dar esta qualificação àquela pessoa num curso que é muito mais curto e muito mais dirigido, isso representa uma qualificação de parte de uma disciplina ou uma qualificação, enfim, de um conjunto de disciplinas. E, portanto, também essa visão dessas microcredenciais que nós estamos aqui a tentar colocar no ensino superior e, portanto, essa associação entre o emprego e a formação profissional e as escolas profissionais no ensino superior, que me parece crucial, já existe e que temos também que desenvolver no futuro. Esta questão da autoestima e da pessoa sentir-se que para si próprio o ganho de qualificações e de competências representa uma resposta que ela tem e um acrescento que ela tem àquilo que é a sua própria realidade é determinante cada vez mais hoje na sociedade moderna. Nós hoje, pessoas que não sejam qualificadas são pessoas que vão ficar excluídas daquilo que é a evolução global da sociedade. Nós já hoje temos nas pessoas menos qualificadas, face à forma como a informação hoje circula, como a informação hoje é tóxica. Preparem-se, já há várias abordagens e sites a preparar-nos para aquilo que é um grande volume de informação que não é verdadeira. As pessoas mais qualificadas estão muito mais preparadas para poder filtrar essa informação, para poderem resistir àquilo que são os fenómenos do aparecimento de populismos, de movimentos nacionalistas, xenófobos, racistas, porque, de facto, conseguiram uma capacidade para o exercício à cidadania e uma abrangência do que é esse exercício à cidadania que é completamente diferente daquelas pessoas que não têm essa qualificação. Professor, quando falamos em qualificação, poderemos estar também a falar em reconversão profissional? Isso é... Eu acho que estamos a falar agora e vamos estar a falar no futuro, e no futuro em cada vez mais, não é? Portanto, por um lado, eu acho que é um centro que o que vale mais são as pessoas, não é? Nós, em Proventura, em parte somos do tempo em que se dizia, quando se tirava um curso, quando a gente estava a falar logo a seguir ao 25 de Abril, antes do 25 de Abril, quando eram 30 mil pessoas a frequentar o ensino superior, que era uma coisa baixíssima, estamos a falar de realidades em que os estudantes diziam que o que interessa é o canudo. Ou seja, tirava-se um curso, mas não se interessava nada do que é que se aprendia no curso. O interesse é o canudo. Interessa o canudo porque aquilo na altura correspondia, como éramos muito poucos, uma carta de alforria que se tinha para se ter bom emprego, bom estatuto social, ter uma remuneração e nem precisar trabalhar muito. Mas isto só é possível, de facto, com uma injustiça social tremenda, em que muito poucos usufruem desta carta de alforria. Felizmente o país democratizou-se nesse aspecto. Acho que a qualificação superior foi talvez uma das maiores, ou se não a maior conquista do pós-25 de Abril e a democratização
em que isso se traduziu. Repara até aquilo que se dizia, que os pais diziam que o melhor futuro que se podia dar a um filho é um curso. Era verdade, hoje é verdade. Mas hoje é verdade para uma preparação, de facto, para esse exercício à cidadania e para uma preparação de competências para o mercado de trabalho. Na altura era pela visão dessa carta de alforria que eu referi, não é? E, portanto, hoje, de facto, ter essa qualificação, como se percebe, é algo que é perfeitamente determinante para se poder ter uma posição perante a vida. E a administração pública, deixe-me também, gostava de prestar este retorno sincero. A administração pública tem um conjunto de pessoas muito boas e que têm um grande sentido de missão. Muitas vezes eu sei que se faz uma abordagem, digamos, nas conversas mais ou menos informais, de que a função pública tem muitas vezes gente que não trabalha como devia trabalhar e que o setor privado é muito mais eficiente do que o setor público. Eu, na minha experiência, enquanto dirigente institucional, é evidente que, como em todo lado, tive sempre pessoas que faziam pouco, mas tive muita gente com uma grande capacidade de entrega na função pública e com uma grande perspectiva que, ao estarem na função pública, estavam a trabalhar por uma causa pública. E portanto, não tenho nenhuma visão que o setor privado corresponda a uma resposta mais eficiente do que aquelas que estão no setor público. Claro que isso também vai depender muito das lideranças. Ou seja, é isto que eu estou a dizer, também precisamos de pessoas qualificadas, mas depende muito de lideranças também preparadas e de lideranças com grande sentido da humanidade, não é? As lideranças são mais eficientes pela motivação do que pelo exercício da pressão. E isso também são capacidades inatas, mas são capacidades que se aprendem também ao longo deste ganho de competências emergentes. Professor, o desafio está em cima da mesa. A rede de instituições de ensino superior abrange o país todo e isso também é uma mais-valia para quem quiser apostar na sua qualificação. No fundo, quase que não há desculpas para não se avançar com essa qualificação, havendo oferta formativa. Para terminar quase o tempo, deixe-me, tendo em conta também a minha formação profissional, mais da área de engenharia, portanto, temos de ter sempre este feito de querer ver coisas palpáveis a acontecer e por acreditar que isto é de facto um caminho. Eu deixava aqui um desafio a quem está a organizar, um desafio também a disponibilidade, a quem está a organizar todo este trabalho, de podermos depois ter uma abordagem que eu gostava de ter mais dirigida e mais orientada consoante, digamos, as pessoas com quem estamos a falar. Portanto, a nossa disponibilidade é trabalhar com as instituições de ensino superior, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com entidades privadas também que dão qualificação a nível profissional, no sentido de darmos essa qualificação motivacional e uma qualificação em termos palpáveis para o mercado de trabalho e de trabalhar isso no sentido de representar um estímulo para a continuidade de estudos e para um ganho ainda maior no futuro dessa própria qualificação. E, portanto, eu posso afirmar aqui que o ensino superior estará disponível para dar essa resposta. Agora, para que isto aconteça, é preciso que a gente também saiba de que forma é que deve responder. E portanto, eu acho que era todo interesse para nós podermos ter aqui abordagens mais informais, com pessoas que estejam a representar os diversos leques de abrangência que existem na função pública, por áreas desses próprios leques de abrangência, de maneira a que nós percebêssemos o que é que devia ser a nossa resposta. Ou seja, eu gostava muito de aprender com algumas pessoas desses diversos setores que nos dissessem de que forma é que a gente podia formatar aquilo que estamos aqui a perceber que poderá ser um ganho, indo de encontro também àquilo que são as aspirações das pessoas. Ou seja, eu tenho um receio que nós formatemos isto numa abordagem do ensino superior, numa abordagem com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas essa abordagem não ouviu aqueles a quem eles se deviam dirigir. E, portanto, não é preciso conversas intermináveis, bastará uma ou duas conversas para percebermos de que forma é que melhor podemos fazer isso. E, portanto, eu gostava também de deixar aqui esse repto desta disponibilidade, mas também esse repto de aprendermos
com estas pessoas para quem nós estamos a formatar ou iremos formatar essa formação, e podemos conjuntamente perspectivar de que forma é que essa qualificação profissional deve ser dada e de que forma é que ela deve ser orientada para no futuro ter esse caminho rumo a uma qualificação superior e uma qualificação... No fundo era importante ter-se um levantamento daquilo que são as necessidades e daquilo que são os anseios. Embora, digamos, nós muitas vezes fazemos tantos estudos que perdemos muito tempo a fazer estudos e depois não fazemos as coisas em concreto. Eu percebo isso, mas se calhar o mais importante é mesmo ouvir meia dúzia de pessoas. Um conjunto de pessoas para a gente perceber as necessidades dos estudos são feitas, penso eu, com toda a brevidade, mas sempre com esse sentido de aplicação prática, o país gasta muito dinheiro em estudos que depois não se traduzem em concretização nenhuma face a esses estudos, não é? E depois discutem-se o que está nos estudos e quando se vai querer concretizar, chega-se à conclusão que os estudos já estão desatualizados e espera-se por um novo estudo que, enfim, que vai ter o mesmo ciclo vicioso de abordagem. E, portanto, eu penso que era interessante mesmo, para mim, seria muito, muito interessante poder conversar com algumas pessoas, com 10, 20 pessoas, de cada um dos setores, perguntar-lhes como é que se devia fazer, o que é que eles achavam. Eu acho que nós no ensino superior iríamos aprender muito e, sobretudo, iríamos aprender a tentar fazer com que essas coisas fossem boas para as pessoas a quem nos estamos a dirigir. E que, no fundo, fossem ao encontro dos anseios deles e das necessidades que têm. Sim, embora também com uma direção clara, ou seja, ao encontro desses anseios, mas também impondo aqui uma direção de que nós queríamos sempre que isto se traduzisse numa motivação para uma qualificação contínua e para uma qualificação superior. Professor, estamos mesmo a queimar o nosso tempo, já são 15h30. Eu deixava-lhe uma frase para comentar, que é uma frase sua, que referiu numa das nossas conversas, que um ótimo picheleiro poderia ser um excelente engenheiro mecânico. Penso que será um bocadinho ao contrário. Um engenheiro mecânico pode ser um ótimo picheleiro. Vamos lá ver. Esta visão que nós temos de evolução na qualificação superior não significa que o conjunto de atividades e profissões que estão a ser exercidas vão deixar de existir, elas continuam a existir. Mas elas podem ser feitas de uma forma completamente diferente se porventura forem feitas por pessoas qualificadas. E feitas por pessoas qualificadas têm uma rentabilidade diferente. E, portanto, aquilo que é a nossa visão sobre o posicionamento social e de apreciação dessa atividade profissional e o retorno económico que essa atividade profissional pode ter perante uma pessoa qualificada ou não é completamente diferente. Eu aceito perfeitamente, ainda hoje nós assistimos a isso, que há pessoas que não têm uma qualificação e que são muito mais eficazes que aqueles que têm uma qualificação. Isso é verdade, porque há pessoas que, infelizmente, o país ainda não conseguiu ou não conseguiu no passado, como ainda nós estamos a lutar no presente para que isso seja verdade, para que todos aqueles que se queiram qualificar o possam fazer e mais para que nós possamos motivar essas pessoas para a qualificação. E, portanto, percebo perfeitamente que há pessoas que, por condicionalismos da vida, não tiveram essa qualificação e têm competências e capacidades extraordinárias. Mas a mesma pessoa, se tiver qualificação e se não tiver qualificação, vai fazer muito melhor se tiver qualificação. E, portanto, o que nós estamos aqui a ver é como é que nós estamos, de facto, a prosseguir este caminho e como é que nós podemos melhorar aquilo que é a vida das pessoas, o posicionamento da vida das pessoas na sociedade e o seu retorno económico em termos globais. Todos nós queremos aumentar a produtividade deste país, porque aumentando a produtividade podemos todos viver melhor e ganhar melhor. Eu até agora só não encontrei duas formas de aumentar a produtividade de um país, pese embora seja engenheiro e não seja economista, que é ou ponho as pessoas a trabalhar mais tempo para elas produzirem mais, ou consigo que as pessoas façam mais no mesmo tempo. Eu penso que todos nós queremos esta segunda opção, que as pessoas façam mais no mesmo tempo. E para as pessoas fazerem mais no mesmo tempo, certamente não é mediante um Big Brother de chicote que está ali para obrigar as pessoas a trabalhar mais no mesmo tempo, não é isso que nós queremos. Nós queremos é que a própria pessoa tenha a capacidade
para fazer mais no mesmo tempo. E essa capacidade vem exatamente pela qualificação que a pessoa tem. Ou seja, no exemplo que o João muito bem disse, se eu tiver um pisteleiro, quem que esse pisteleiro teve uma formação em engenharia mecânica, por exemplo, esse homem tem uma preparação para ler aquilo que deve fazer, para perspectivar ou ir à net e ver as soluções completamente diferentes, para essa mesma pessoa fazer essa abordagem de uma forma tradicional. E, portanto, esta pessoa, com essa qualificação, vai ser um pisteleiro que tem uma rentabilidade completamente diferente. E se tem uma rentabilidade completamente diferente, vai ter também um retorno económico completamente diferente. E, portanto, estamos deste modo a conseguir fazer mais coisas no mesmo tempo, porque a pessoa é mais capaz. E, para além disso, a forma como é que um engenheiro mecânico, que é pisteleiro, encara o seu posicionamento da sociedade perante um pisteleiro que apenas teve essa formação, digamos, transmitida por alguém que era colega de profissão mais velho que lhe deu, é completamente diferente. A autoestima com que esse pisteleiro engenheiro está na sociedade, a forma como ele encara qual é o seu papel, os direitos e as obrigações, é de uma forma que eu diria que não tem paralelo e, portanto, é uma forma em que a pessoa sente-se, faz parte deste conjunto evolutivo na sociedade em que estamos e que, portanto, tem uma resposta completamente diferente aos desafios que se colocam perante a sociedade. Os desafios são muitos, as instituições de ensino superior naturalmente poderão dar muitas respostas, haja entendimento também com a administração pública e que se criem os cursos certos e as ofertas certas. E aqui entra também, agora sim, a minha última questão. Estes tempos de pandemia permitiu-nos desenvolver competências noutras áreas, nas áreas mais digitais. Esse pode ser também um caminho para... É mesmo a última pergunta. Este pode ser mesmo o caminho também para uma oferta através das novas tecnologias, uma oferta à distância que facilita um pouco também a vida aos funcionários da administração pública? Digamos, há também uma frase que eu digo: na vida nunca se subtrai, soma-se sempre, não é? Muitas vezes tenho visto uma dicotomia perante a questão da pandemia, das formas como estamos a abordar a resposta a esta pandemia, uma dicotomia entre o que é presencial ou aquilo que é feito em teletrabalho ou feito de uma forma à distância, digamos assim. E uma coisa não é impeditiva nem política. E, portanto, eu acho que nada substitui muito do trabalho presencial. Eu sou uma pessoa que aprendo muito e consigo construir muito com aquilo que é as emoções, estar lado a lado com as pessoas. Aliás, é muitas vezes nos ambientes informais de trabalho que se consegue fazer evoluir aquilo que é a nossa perspectiva da atividade que fazemos e do conjunto onde é que estamos a trabalhar. E, portanto, não é certamente uma relação teletrabalho em que cada um passa a ser uma espécie de robô automatizado para responder àquilo que lhe é solicitado que nós vamos encontrar evolução. E, portanto, acho que aquilo que tem sido a nossa história há de continuar no futuro a nossa história. Nós também não podemos exagerar. Nós tivemos a pneumónica em 1917, que matou quase 50 milhões de pessoas em todo o mundo e o mundo está aqui. E, portanto, há de continuar a haver para além disso. Agora, aprendemos coisas, de facto, com esta pandemia e, nomeadamente, a possibilidade de fazermos coisas melhores em regime, de facto, à distância, sem que isso signifique o coartar daquilo que é a relação presencial e, sobretudo, dessa relação social em que conseguimos construir coisas porque juntos discutimos e fazemos evoluir. Professor, foi um gosto. Mais uma vez, obrigado. Agradeço também a organização deste congresso, o facto de me ter convidado. Foi um gosto estar à conversa com o professor Sobrinho Teixeira. Da nossa parte, haverá sempre toda a disponibilidade para continuarmos sempre a colaborar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Foi um prazer e volto a referir, o desafio fica feito. Eu gostaria muito de aprender com muita gente que nos pode ensinar e podemos levar respostas para esse caminho coletivo da qualificação e da emergência em termos de qualificações. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E João Carrega, muito obrigada pela vossa participação. Agradeço também ao Luís Oriola, mas vamos mesmo ter que terminar daqui a nada. Às 15h45 voltamos a esta sala para uma última mesa redonda, com o tema da investigação, à transferência de conhecimento, a interseção entre a teoria e a prática, que é seguramente também um bom mote de conversa já a seguir. Muito obrigada
a todos e muito boa tarde. Até já.